Vou dizer um bocado de desaforo na sua cara, seu vagabundo. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo pra você aqui no canal, gente. Notícias fresquinhas pra vocês, tem volta da Magníticos, tá, gente? Pois é, antes da gente ir pras notícias principais do vídeo, peço pra você se inscrever no canal caso você seja novo aqui, tá? E pra você que já é inscrito, não esquece do like e também de comentar da onde você tá vendo o vídeo. Comenta aí pra gente medir aqui a nossa audiência, tá? Agora vamos pras notícias, gente, porque temos aí a volta da Magníticos, é isso aí, Magníticos contra o Alexandre de Moraes. Olha só essa notícia que acabou de sair, gente. Bolsonaristas estão articulando a retomada da lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Eu coloquei lá, conversei ontem com o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, um dos mais próximos aliados da família Bolsonaro, faz uma espécie de dobradinha com o Eduardo Bolsonaro. E aí ele estava comentando isso comigo, que na visão dele, eles estão com uma avaliação, que eu queria dividir com vocês aqui para a gente poder debater. Na avaliação deles, o Brasil está cavando, o governo Lula está cavando uma nova briga com o Trump para poder explorar isso na eleição. É assim que eles estão vendo. Então, quando o presidente fala alguma coisa do Trump, eles estão entendendo que tem a ver com esse momento eleitoral. Só que, nas palavras dele, o governo brasileiro está fazendo isso achando que vai colher tarifa mais uma vez, que também dá para usar e explorar no discurso da soberania, tal, de prejuízo ao Brasil, mas que o que ele diz é que não tem chance disso acontecer de novo, como aconteceu no ano passado, mas que tem chance de rolar uma nova sanção ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só para lembrar, o Alexandre de Moraes foi sancionado no ano passado, depois a esposa dele, a Viviane Bart de Moraes, em dezembro foi revogado. Então, a lei Magnitsky, na prática, é o que eles chamam de pena de morte financeira, né? Tá cheio um monte de sanções ali nas questões financeiras. Então, eles estão articulando isso aqui. Pois é, gente. E nos últimos dias, vocês vê aí o Lula atacando bem o Trump, né? Pois é, ele tá querendo mais tarifas para fazer isso de cabo eleitoral para ele melhorar nas pesquisas, tá? Igual aconteceu antes, mas só que não. Segundo informações, o Trump não vai colocar tarifa contra o Brasil e sim a lei Magnitsky em cima de ministros. Tá aí, vamos esperar aí para ver o que é que dá. Quem é que vai fritar primeiro com essa notícia, né? Bom, vamos para mais um aqui, gente, porque olha só, o Zema, que é pré-candidato a presidente, gente, diz que vai até o final contra os intocáveis do STF, gente. O Zema é um dos que tá enfrentando de cara aberta o sistema, os ministros. Olha só essa fala dele. E com os exemplos lá de Brasília, aí piorou tudo mesmo, que o criminoso, além de não ser político, está se espelhando lá nos intocáveis da nossa República. Principalmente dois ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esses dois, para mim, não merecem só processo de impeachment, merecem prisão. Pois é, né, gente? E ele fala o nome mesmo, tá? Não tem medo, não. Realmente o Zema é um dos confiáveis para 2026, ou melhor, 2027, a gente tirar todos esses ministros aí. Parabéns para o Zema, tá? Parabéns pela atitude do Zema. Pois é. Bom, agora vamos falar de notícia boa, gente, porque o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, gente, simplesmente o homem é disparado nas pesquisas. O Lula não adiantou colocar o Haddad lá para São Paulo, não, porque o cara tá disparado e vai ganhar no primeiro turno, tá? Olha só a nova pesquisa que saiu. Acaba de ser divulgada uma pesquisa sobre a eleição para o governo do estado de São Paulo. Já coloco aqui no nosso telão, é Instituto Paraná, que aponta Tarcísio Gomes de Freitas liderando em todos os cenários ao governo do estado de São Paulo. Coloco em tela aqui a reportagem do Pedro Penteado, que traz em detalhes esses números. O governador aparece com 47,8% dos votos no primeiro turno, contra 33,1% de Fernando Haddad. No segundo turno, a diferença é de 53,4% para 37,3%. Vou trazer aqui os cenários. Olha só, nesse cenário aqui de primeiro turno, então, Tarcísio com 47,8%, Haddad com 33,1%, Paulo Serra
4,6%, Kim Kataguiri 3,5%, não sabem, não responderam são 4,4%, nenhum brancos e nulos somam 6,7%. E aí, no eventual segundo turno, temos Tarcísio Gomes de Freitas, atual governador, com 53,4% e Fernando Haddad com 37,3%. Números da pesquisa. Foram ouvidos 1.600 eleitores entre os dias 11 e 14 de abril por meio de entrevista presencial. Margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa que está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. É isso, gente. Em São Paulo praticamente está fechado o caixão. É isso aí. Tarcísio de Freitas ganhando no primeiro turno. E fala sério, né, gente? O Lula vai colocar o Haddad lá, o cara das taxinhas, o cara do imposto. É pedir para levar lapada mesmo. Justamente da cidade mais movimentada em termos de comércio, pelo amor de Deus, é isso. Agora olha só, gente, preste atenção nessa notícia aqui, porque o Alexandre de Moraes parece que fez escola. É isso, olha só, um delegado prendeu em flagrante uma advogada por simplesmente opinião nas redes sociais. O negócio tá ficando sério, tá? Já não basta o Lula querendo censurar as redes sociais. Agora a gente tá vendo aonde vai dar isso. Qualquer opinião contra o governo ou contra alguma coisa que eles não gostem vai dar em prisão, que foi o que aconteceu agora. Vê só isso. A cena que você vai assistir agora não aconteceu na Coreia do Norte, nem em China, nem na Venezuela, Cuba ou até mesmo Irã. Países que são notoriamente conhecidos como ditaduras. Essa cena aconteceu no Brasil. Imagine você estar na sua casa, no seu trabalho, e um agente da polícia invadir a sua residência ou seu trabalho para te prender em flagrante pelo crime de opinião. Eu tenho certeza que você achava que essa é uma realidade distante do nosso país. Pois então, agradeça Alexandre de Moraes. As prisões de Daniel Silveira, a tentativa de prender Alan dos Santos e várias outras pessoas pelas suas opiniões cometidas, decisões essas feitas pelo Alexandre de Moraes, criaram precedentes que agora nós temos uma legião de xandominions espalhados pelo Brasil que acham que podem prender pessoas pelo crime de opinião, por difamação. Lembrando, difamação não gera crime em flagrante, não gera prisão em flagrante. Isso aconteceu aqui no meu estado de Goiás. O que eu vou te mostrar agora é a história desse cidadão aqui, ó. O Christian Zilmon, um delegado aqui do estado de Goiás, que se sentiu vítima de difamação por uma advogada. Uma advogada. E decidiu que ia pegar o seu fuzil, invadir o escritório dessa advogada e prendê-la em flagrante por o crime de opinião. Esse cidadão aqui, ó. Provavelmente um aprendiz de Alexandre de Moraes. Essa cena que eu vou te mostrar agora é tão repulsiva, mas o Brasil tem que ver o que o Moraes fez com o nosso país. Você não vai levantar? Eu vou ligar pra ela ver. Então, filma aí. Aí, eu vou... Mais dois de filmar. Eu tô com o delegado. Aqui ele está ligando a câmera corporal. Eu gostaria muito de ter acesso a essa filmagem. Repare que ele é vítima dela. De acordo com ele, esta advogada o difamou na rede social. Então, se empoderado com o direito xandônico, ele, como vítima, decidiu ir até o escritório da advogada e prendê-la em flagrante. Olha a loucura isso aqui. E ainda pegou o fuzil. Um delegado chegando no escritório de uma advogada com um fuzil. Não é escritório, tá? Com a bucha da delegada, não ficar de filmar, vai. Chama ela. Iuara, eu tô com um delegado aqui no escritório agora, tá? Com a bucha da delegada, falando que está me prendendo em flagrante por difamação na rede social. Tá? Eu não fiz nenhuma difamação contra ele, tá? Eu não difamei, minha rede social tá aberta, tá? Se ele acha que vai prender todo mundo da cidade, vai fazer o que ele quer, não vai ficar, tá? Isso aqui vai ser filmado, vai pra corrigir notícia. Isso. Pronto, vai, você pode deixar. Não, me respeite, me respeite. Eu não sou nenhuma criminosa. Do jeito que o senhor é delegado, eu sou advogado, o senhor não vai me censurar, pessoal. Ele está me prendendo aqui, tá? Censura, pessoal, censura. 2026, censura. Posta na rede social, Elias, aqui, ó, o delegado tem feito. Comando policial. É procedimento da polícia. Você vai... Gente, eu tô desarmada. Aqui ele quer algemar. Agora preste atenção. Ele está algemando uma advogada. Primeiro que, olha só, para você prender um advogado, uma advogada, você precisa ter a presença de alguém da OAB. O delegado, ele não pode prender uma pessoa sendo que ele é a vítima dessa pessoa.
Uma pessoa jamais pode ser presa por crime de opinião, a não ser por ordem judicial. Não houve ordem judicial e não existe flagrante de prisão por difamação. Isso simplesmente não existe, mas tá aí. O nome dessa advogada é Arica Cunha, aqui da cidade de Cocalzinho. Ela estava em Pirinópolis nesse momento. Detido aqui agora, o delegado tá... A senhora tá ouvindo toda a bagunça? A senhora pode comparecer aqui, por favor? Tá. Tá aí, a advogada algemada, presa por um delegado. Meu Deus, olha o que o Moraes fez com o nosso país. Tô filmando. Tá. Vamos lá. Aí, leva ela. Isso. Pois o delegado acabou de algemar ela e tá levando... Esse delegado, ele tem que ser exonerado hoje. Hoje esse cara tinha que ser exonerado pelo que ele tá fazendo. Isso é simplesmente um absurdo. Ela para um local isolado. Passando para informar. Agora, olha a explicação dele. É uma situação chata. É nosso 5º flagrante consecutivo, né, durante o decorrer da semana, mais operações. E hoje a gente deparou com a situação de uma advogada, ela difamava aqui em rede social a minha pessoa. E ele admite. Ele prendeu a advogada porque, de acordo com ele, ela difamava na rede social. Olha, é cria do Alexandre de Moraes isso aí, gente. Ela falava que protocolou a ocorrência, registrou a ocorrência, e mesmo assim não foi feito nada, que é por causa da pessoa dela, mas na verdade tinha uma justificativa, que era por causa de falta de efetivo, e também tinha muito procedimento ativo, e mesmo assim ela continuou, e chegando no local ela se exaltou, também ofendeu a autoridade policial, foi autora de desacato, depois ela foi a autoridade policial. Para comer esta história, senhor delegado, o senhor nem sequer deveria ter entrado no escritório dela sem a presença de alguém da OAB. Não existe prisão porque alguém difama alguém. Você não deveria ter sequer ter aparecido lá. Sabe o que você deveria ter feito? Ido no Ministério Público, prestado uma queixa-crime. Assim, é assustador o fato de nós termos hoje no Brasil um delegado que acha que tem a prerrogativa de prender alguém pelo crime de opinião e chega lá com um fuzil. E pior, uma advogada. Quando lá atrás a imprensa achava que não daria em nada mandar prender D. Daniel Silveira, mandar prender Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio e várias outras pessoas, quando se acreditava nisso, olha o que vocês criaram. Agora vai sair delegado de todo canto do Brasil, agora querendo prender qualquer pessoa pelo crime de opinião ou difamação. Isso é um absurdo. Eu tenho vergonha de ter um delegado assim no estado de Goiás. Vergonha. Eu já fui difamado. Ó, delegado, posso te falar uma coisa? Poucas pessoas em Goiás foram mais difamadas que eu. Eu jamais teria a coragem de pedir a prisão de uma delas. Eu presto queixa-crime, eu peço indenização, a retirada do conteúdo. Agora, prender alguém... Amigo, se você não aguenta crítica, não viva essa profissão de delegado. Vá fazer outra coisa. Vá trabalhar atrás de um computador, no ar-condicionado, no trabalho administrativo. Ridículo, ridículo isso. Que não sirva, que essa ação desse delegado não sirva de precedente para que outros delegados acham que eles podem agir como Alexandre de Moraes. É isso, gente, efeito Xandão, o nosso país tá virando isso, um efeito Xandão, onde você não pode falar, não pode criticar, porque simplesmente você é preso por opinião, acredite se quiser, gente. Bom, e é por causa de opinião, gente, que o Gabriel aqui, o Gabriel Monteiro, foi preso, pois é, foi preso acusado de estupro, ficou na cadeia durante anos e simplesmente depois, gente, depois de que tudo isso aconteceu, a mulher foi lá na cadeia e disse que foi tudo mentira, foi tudo que ela inventou. Gente, olha só isso. Esse é o vídeo mais importante que eu vou fazer na minha vida. No dia de ontem, a pessoa responsável pela minha prisão admitiu no Tribunal de Justiça que mentiu contra mim. Admitiu que as acusações de estupro, lesão corporal, crimes relacionados a leis de droga e outras 7 imputações que acabaram com a minha vida, ela mentiu. Essa pessoa que é considerada vítima de abuso sexual, supostamente praticado por mim, ao ser confrontada com novas provas, fez um acordo judicial no dia de ontem, se retratando integralmente das acusações relacionadas a esse processo, que iam desde a lesão corporal e diversas outras violências. Acusações essas que geraram matérias no Brasil todo e acabaram com a minha vida. Por causa dessa suposta vítima, eu sofri 2 prisões, sendo essa pessoa a denunciante das minhas prisões. Eu passei 2 anos e meio
preso. Estou há mais de 1 ano de tornozeleira eletrônica. São quase 4 anos da minha vida perdido por causa de falsas acusações praticadas por essa pessoa. E no dia de ontem, ela fez um acordo, essa pessoa judicial, para não ser condenada em 9 crimes praticados contra mim. Eu já perdi as contas de quantas pessoas chegaram no Estado, para a polícia, para o Ministério Público, Justiça na frente deles e admitiram, que me forjaram, até mesmo que foram pressionadas por máfias para forjarem crimes contra mim e acabar com a minha vida. Eu perdi o auge da minha vida, eu perdi, na verdade, até o sentido, parte do sentido da minha vida. Ninguém sabe o quanto que eu sofri e minha família sofreu. Imagine quantas pessoas foram prejudicadas porque me impediram de fazer o meu trabalho. Combater a corrupção no Brasil é uma falência, parece que é um suicídio. Eu peço, por favor, curta e compartilhe esse vídeo, porque eu nunca vou atingir o número de pessoas que foram atingidas com as acusações que essas próprias pessoas hoje admitem, que mentiram contra mim. É isso, gente. Preso e acusado com acusações falsas, gente. Pra você que não sabe aí, a mulher só basta falar que o cara fez isso, que o cara vai preso e pronto. Não precisa provar mais nada. É assim a lei. E quanto mais que o tempo passa, mais vantagem tem a mulher. É isso. Acaba desse jeito daí, ó. Acusado de estupro, tá? E depois a própria mulher, depois de anos, o cara que perdeu o mandato, ser atacado também nas redes sociais o tempo todo. Aí vem a mulher e diz que mentiu. Depois de ser colocada contra a parede, vem ela e diz que mentiu. Tá aí, né, gente? A gente tem que rever essas leis que tentam proteger a mulher, mas na verdade só piora de quem realmente precisa, né? Bom, agora vamos com ele, nosso parceiro aqui do canal, Didi Red Pill, que vai trazer mais notícias pra gente. Vai até o final que tem muita coisa ainda, tá, gente? Quer ficar atualizado? Acompanha aqui o canal. Olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Oi, nós aqui outra vez, meu filho. E dessa vez para falar de um assunto que eu achei que já teria morrido, né? Que é esse diabo desse maluco, desse Augustin. Não sei se voltou a usar drogas, né? Mas desembestou a falar um bocado de bobagem. E a gente comentou isso de manhã e eu achei que o assunto tinha morrido. Lê do engano, meu amigo. Lê do engano, porque é o assunto do dia na política brasileira. Acredite se quiser. O cara conseguiu fazer com que um podcast insignificante, que ninguém conhecia, se tornasse aí da noite para o dia conhecido. Mas, claro, por causa das declarações polêmicas e desrespeitosas dele para com a família Bolsonaro. Para ele, só quem presta é a patotinha da Michelle, né? Só aquela patotinha da Michelle é quem presta. Então, como isso tomou uma proporção muito maior do que a que eu imaginava, a gente vai comentar sobre isso um pouco mais, tá certo? Claro que vamos falar de outros assuntos. Um assunto interessante também que o Robson Bonin trouxe lá na Veja. As Forças Armadas, né, a cúpula, está com medo da eleição de Flávio. E vocês não imaginam o motivo. O motivo, cara, é risível. Risível. Vocês vão ver, vocês vão entender já já o que é que eu quero falar com isso, né? Estados Unidos mandando um aviso para o Brasil sobre... Vou colocar Comando Vermelho e PCC como grupo terrorista, sim. Problema de vocês. Vocês mandam aí, mais ou menos, e a gente manda do lado de cá. Então, mais dor de cabeça aí para o cachaceiro ladrão, que deve estar com medinho, né? Daqui a pouco os americanos doidos lá, o Trump manda um Team 6 da SEAL invadir o Morro do Alemão, prender os cabeças lá, e levar no helicóptero. Seria um sonho, né? Não acho que isso vai acontecer, não. Mas, enfim, tem muitos assuntos para a gente comentar aqui. Eu vou tentar falar também, né, se der tempo, do Estadão, que, digamos assim, recebeu dinheiro do Banco Master também, através de terceiros do Banco Master, digamos assim. Como eu disse para vocês, era um assunto que para mim já tinha morrido, né? Eu já tinha comentado de manhã aqui. Não, e olha que nem foi um assunto assim que foi a capa da live, não foi o assunto principal da nossa live, mas foi um assunto que rendeu na nossa live aqui de manhã. Pronto, beleza.
Achei que tinha morrido o papo, né? Achei que já tínhamos esgotado tudo. Como eu disse, lê do engano. Por quê? Porque se você entrar no X, meu amigo, não sei se você tem X, se não tem, deveria ter, e aproveite e me procure lá, Didi News, lá no X. Só se fala disso, meu. Só se fala do senhor Augustinho, né? Então, outros jornalistas deram pitaco. Eu sinceramente, eu não assisti hoje não. Eu não assisto o Timeline, porque é um horário muito ingrato para mim. A Timeline começa meio-dia no Brasil, se eu não estou enganado. Meio-dia no Brasil é 5 horas da tarde para mim aqui. 5 horas da tarde é na hora que eu estou na correria. É a hora que termina a live de manhã, e aí eu tenho que ir em banco, eu tenho que ir em farmácia, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que pagar minhas coisas, resolver as coisas. Então é um horário escroto para mim. É por isso que eu vejo a Timeline nos cortes que a galera coloca na internet. Então, a galera está dizendo que o Alan comentou. Eu não vi. Mas se eu tivesse visto, eu teria trazido aqui, né? Se algum moderador conseguir pegar esse corte do Alan e botar lá no nosso grupo, eu trago aqui. Eu não vi. Eu procurei na internet, mas não vi. Mas tudo bem. Beleza. Claro que Alan deveria se defender. Claro que Alan teria que se defender. Né? O que o Agostinho fez é coisa de calhorda, de canalha. Não é coisa de um cara que diz que frequenta a igreja, né? Largou as drogas, frequenta a igreja. Eu tenho minhas dúvidas, viu, brother? Eu tenho minhas dúvidas. Se realmente ele está com esse espírito cristão todo dentro dele, né? Não está parecendo, não. Porque o cara, meu amigo, simplesmente ligou a metralhadora giratória dele, bateu em toda a família Bolsonaro, né? Bateu em todos os apoiadores de Bolsonaro e levantou a bola da Michelle de um jeito que ela não é. Galera, vamos lá, vamos botar os pingos nos is para a galera não ficar achando que eu tô aqui para detonar a Michelle. Não tô aqui para detonar a Michelle, certo? Mas também não vou mentir que eu já tive muito mais simpatia por ela do que o que eu tenho hoje. Mas o meu ponto aqui não é Michelle. O meu ponto aqui é o Agostinho, que para ele ninguém presta. Inclusive diz que é Lula que vai ganhar. Se Michelle não sair candidata, ele não vai votar em ninguém, ele vai votar em ninguém e ele acha que Lula vai ganhar. Ou seja, para ele só Michelle presta. Só Michelle, Ana Campanholo, Nicolas Ferreira. Foi a galera que ele citou. Coincidentemente, é a mesma galera que faz parte da patotinha da Michelle. Tudo bem, meu irmão. Todo mundo tem sua turma, eu tenho a minha, você tem a sua. Tem gente que a gente gosta, tem gente que a gente não gosta, tem gente que a gente anda, tem gente que a gente não anda, tem gente que a gente fala, tem gente que a gente não fala. Eu não tô criticando isso, porque eu acho que o Agostinho anda com quem ele quiser. Só que Michelle quer ser política, né? E você e o Agostinho falar algumas coisas, para mim, é muito estranho. Bom, eu fiz uma espécie de enquete. Não era bem uma enquete. Eu perguntei no meu Twitter se a galera achava que o Agostinho estava falando aquilo que Michelle não poderia falar. E 99% lá no meu chat, lá nas respostas, foram sim, sim, sim. O Agostinho, a Michelle está usando o Agostinho para mandar recado para todo mundo, já que ela não pode falar. Inclusive, ele passou recibo, né, de manhã, quando ele simplesmente disse que, olha, eu não tô aqui para falar, não foi a Michelle que me mandou, não, viu? Isso tudo tá saindo da minha cabeça. Ela nem sabia que eu ia falar isso. Aí ele deu a dica, né? Aí ele botou a digital dela lá na conversa. Até então, tava tudo bem. Ele tava soltando os cachorros, mas a gente tava achando que, meio que desconfiado, mas que era sair, essas merdas saíam da cabeça dele. No momento em que ele diz, olha, eu nem conversei com Michelle, ela nem me pediu nada, aí foi o subconsciente falando, galera. Ali ele se entregou. Ali realmente parece que ele estava sendo o porta-voz dela. Por quê? Para que ele falaria isso?
para limpar a barra dela. Mas se ninguém tocou nesse assunto, ninguém acusou ele de ser porta-voz dela naquele momento. Então, quando ele falou aquilo, realmente ficou estranho. Bom, então vamos lá, né? Tem aqui uns cortes que eu não trouxe de manhã, tem outros que eu quero complementar, e eu quero começar aqui com o senhor. Amanhã isso vai ser manchete. Eu procurei na mídia, ainda não é, mas amanhã vai ser. Porque a mídia procura, a velha mídia procura qualquer faro de desentendimento nas hostes bolsonaristas. Então pode ter certeza que amanhã vai sair um bocado de matéria sobre isso aí. Não sei se um bocado, mas vai sair alguma matéria sobre isso. Certo? Até o momento não saiu. Bom, então eu vou trazer aqui em primeiro lugar o Dantas, Cláudio Dantas, que já bateu muito em Bolsonaro, já criticou muito a direita. Eu acho que o Dantas, ele percebeu um nicho. Eu acho, isso aí é um achismo meu, que ele percebeu que o bolsonarismo poderia render para ele um dinheirinho. Porque o histórico do Cláudio Dantas, pô, ele saiu de tudo que era lugar que ele trabalhava, né, bro? Foi expulso do antagonista. O Diogo Mainardi e o Mário Sabino deram um chute na bunda dele. Ele achou que ia lá para ser sócio, etc e tal, saiu com a mão na frente e outra atrás. E só restou a ele criar o canal. Porque ele não encontrava mais espaço na velha mídia. Então ele falou, opa, eu preciso então ganhar um dinheirinho. Aí começou a se aproximar da direita, tanto que eu vi o Alan dos Santos esses dias aí falar. Foi o Alan, cara? Eu acho que foi. Posso estar enganado. Dizendo assim, hoje em dia quem realmente está aqui do nosso lado é o Cláudio Dantas, não sei o quê. Eu falei, tá certo então. Mas enfim, aí o Dantas, né, o Cláudio Dantas, comentou sobre essa baixaria aí do senhor Augustinho. Olha o que o Dantas fala, galera. Também não adianta brigar com a realidade. O fato é que, como que Michele Bolsonaro... Espera aí. Tá certo. E Nicolas Ferreira estão lidando com essa visibilidade, com esse poder, com esse protagonismo. E aí é que entra o X da questão. Pelas palavras aqui do Augustinho, me parece que está muito claro que ela não apoia, entendendo ele como um porta-voz dela. A gente não ouviu nenhuma manifestação dela depois dessa entrevista. Mas... Porta-voz dela. Olha o que a gente estava desconfiando, é o que está todo mundo vendo. Ele é o porta-voz dela, já que ela não pode falar, ele fala. Mas entendendo aqui o Augustinho como um porta-voz de Michele, me parece claro que ela não apoia o Flávio Bolsonaro, dificilmente apoiará. E aí a questão que se faz é a seguinte, Jair Bolsonaro não está vendo? Bom, eu já respondo para vocês, está vendo tudo. E aí a gente pode ter consequências nos próximos meses desse tipo de movimento. Então, há um reconhecimento pelo eleitor da liderança de Michele Bolsonaro? Sim. Mas Michele Bolsonaro só existe como uma personagem política em função desse sobrenome, Bolsonaro. Aliás, essa é uma dívida dos filhos com o pai. Eu conversei já com com todos os filhos, né, diversas vezes, e eles têm isso muito claro. Eles falam o seguinte, falam assim, o pai, os votos são do pai, né? Então, assim, eles entendem que muitas vezes o voto que eles têm nas urnas, ele fala assim, um voto só é meu, os outros milhares de votos são do pai. Então, há essa relação realmente entre pai e filhos, que é uma relação de dedicação, de proteção, de comprometimento, de gratidão, de entendimento do que é a força política de um líder popular como Jair Bolsonaro. Talvez isso esteja faltando a Michele e a Nicolas Ferreira, Ari Alcântara. Olha, esta manifestação do maquiador é uma manifestação de um maquiador. Eu me permito não levar em conta. Por quê? Qual é a experiência que esse rapazinho tem de política? Zero. Até por ser jovem. O que ele fez, onde ele participou, quantas vezes ele transitou dentro do Congresso, quantas vezes ele andou aqui, andou ali, foi numa vila, conversou com um sindicato, nada. Então, a opinião dele é uma opinião de marketing e tal, que todo mundo tem direito de ter opinião. Cada um tem opinião. E vale. Então eu não posso levar em conta isso. A questão da Michele, eu acho ela uma pessoa extremamente importante pela fidelidade, pelo amor, pelo tratamento que ele dá ao Jair Bolsonaro. E termina aí. A Michele também, eu não sei exatamente o que ela pensa. E é natural, ela é a esposa exclusiva do Jair Bolsonaro. E que tem se comportado como tal, e pelo que eu tenho visto, muito bem. O Jair Bolsonaro é uma expressão política. Não só dele, ele é uma expressão política que traduz o pensamento de todo um conjunto de brasileiros. Todo o conjunto de brasileiros que se revoltaram contra as oligarquias, contra o status quo, contra o que vinha da política antiga, e por aí vai. Eu já discursei sobre isso várias vezes. Bom, vocês viram aí, né? O Dantas dando a opinião dele de que ele acha também que o Augustinho é um porta-voz da Michele, e ele falou uma coisa que a gente tinha comentado de manhã.
Michele é Michele por causa de Bolsonaro. A mesma coisa do Flávio, a mesma coisa do Eduardo, a mesma coisa de todo mundo. Então, assim, quem é o líder dessa banana? Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro escolheu o Flávio. Ela tinha que aceitar, cara. Ela não só tinha que aceitar, como ela deveria apoiar. Eu fico imaginando o seguinte: Flávio vai ser nosso próximo presidente. É muito provável que Michele seja uma senadora também. Muito provável que Michele ganhe. Ela está em primeiro lugar nas pesquisas lá no Distrito Federal. Acho que ela perdeu voto? Acho que ela perdeu voto. Mas não o suficiente para tirar ela do Senado. Não. Eu acho que ela perdeu muito voto. Eu acho que tem muita gente que vai votar no doutor Sebastião Coelho e na Bia Kicis, certo? Por causa de todas as merdas que aconteceram aí durante algum tempo e principalmente por causa dessa loucura do Augustinho agora. Esse tiro que Augustinho deu foi no pé dele. Augustinho, na verdade não foi no pé dele. Augustinho, infelizmente, deu um tiro no pé da Michele. Ele poderia ter criticado, mas usar aquela baixaria que ele falou do Alan, as monstruosidades que ele falou do Flávio, dizendo que Flávio estava usurpando o lugar do pai, aproveitou da doença do pai para se lançar candidato, a gente vai relembrar tudo isso já já. Então eu acho que o Augustinho errou na dose. Ele podia ter criticado todo mundo tem direito de criticar, certo? Mas ele errou na dose. E isso vai se refletir na quantidade de votos de Michele. Como eu já disse, não acho que ela vá perder o Senado. Não acho mesmo. Acho que ela está eleita. E acho que Flávio está eleito também. Agora imagine essa situação. Flávio, presidente do Brasil. Michele, senadora do Brasil. Como é que vai ficar esse clima? Um senador, para tentar uma reeleição daqui a 8 anos, ou sei lá, daqui a 3 ou 4 anos ela queira sair para governadora do Distrito Federal, não sei. Futuro a Deus pertence. Mas como que uma mulher de dentro da casa do Flávio Bolsonaro, até o momento não apoiou, segundo Dantas, não vai apoiar. Eu até achava que ela iria apoiar mais para frente, mas pelo andar da carroça eu já começo a botar minhas barbas de molho. Eu espero estar errado, espero que ela apoie mais para frente. Quando? Sabe Deus. A mesma coisa do Nicolas. Aí eu fico me perguntando assim, que boa vontade teria Flávio Bolsonaro para ajudar Michele numa obra que ela precise lá no Distrito Federal, ou lá na Samambaia, que é uma cidade satélite, enfim, naquelas cidades satélites ao lado de Brasília. Ela vai precisar do presidente, pô. Aí ela que não ajudou, vai bater na porta lá, ô meu enteadozinho, tudo bom? Tô precisando aqui de uns 20 milhões para fazer uma ponte ali. Você acha que Flávio vai gostar muito dessa situação? Enfim, eu acho que as coisas não precisariam ter tomado esse rumo. Acho que o Augustinho, ele errou na dose e errou na dose bonito. Bonito, como a gente vai ver a partir de agora, né? Vocês já viram vários cortes aí, vocês devem ter visto, né? Teve uma galera que, quando eu trouxe o assunto de manhã, nem sabia do que estava acontecendo. Nem sabia. Soube através do meu canal aqui de manhã. Muita gente, tinha quase 6 mil pessoas assistindo. Certo? Então, claro que tinha gente que estava ligado, mas tinha muita gente que não estava. Então, eu trouxe a informação para uma galera. E agora, de tarde, eu vou trazer outros cortes e outros que eu tinha trazido de manhã. Quero começar nesse aqui, porque esse aqui mostra... esse corte que eu vou trazer agora fala muito mais sobre o Augustinho do que sobre o Alan dos Santos. Fala muito mais sobre ele. E como eu disse de manhã, não tenho procuração de Alan dos Santos. Acho que o Alan não vai com a minha cara, não vai com meus cornos. A gente já conversou algumas vezes, ele já veio aqui no meu canal, etc. tal. Me disse aí várias vezes que ia me chamar na timeline, nunca me convidou. Né? Sempre que rolava asilo político, vou chamar Didi. Nunca me chamou. E eu não tô me colocando aqui para, Alan, me chame, não. Só tô dizendo o que aconteceu. Certo? Não tô aqui, não sou advogado de Alan dos Santos. Acho que ele é grandinho para se defender. Aí, mas o que o Agostinho falou do cara não é verdade, brother. Não é verdade e merece um processo, né?
Bom, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu peguei lá com o Eric. Eric diz o seguinte: adjetivar pode ser um recurso retórico, mas não substitui argumento. Afirmar que Alan usou a própria filha para pedir Pix não é recurso nem argumento. É algo desumano e fétido. Já ouvi essa conversa de mendigo do Pix em algum lugar. Ela só ganhou contornos mais grotescos. Aos fatos. Alan abriu espaço em seu programa na revista Timeline para ajudar diversas pessoas. Mobilizou sua audiência e arrecadou quase R$100 mil para apoiar famílias dos presos do 8 e 9 de janeiro, atendidas pelo Gritos Liberdade. Recursos que serviriam para sustentar seu próprio trabalho, destinou tudo isso de forma direta, doações diretas de sua audiência para o Instituto. Cabe perguntar, o que aqueles que o atacam e o caluniam, Alan não é foragido, fizeram por essas mesmas famílias? Quem são os verdadeiros fracassados, merdas e alpinistas? Alan não precisa de advogado nem de defesa. Tenho minha convicção. Quem diz isso sobre ele, na verdade, apenas vestiu a carapuça de tudo o que afirmou. Foi aquilo que eu disse. Isso aí fala mais sobre o Agostinho do que ele. Alan nunca utilizou de Pix, utilizou da filha para pedir Pix, da condição física e da doença da filha para pedir Pix, para pedir Pix para se autopromover ou se locupletar. Isso nunca aconteceu. Alan não é foragido. Alan é um brasileiro em processo de asilo político, certo? E pode ter 1000 defeitos. Pode ser boca rota, às vezes eu sou também. Você pode não gostar do cara, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tá tudo certo. Agora, é um trabalhador, é um batalhador, é uma voz que a direita tem, é uma voz, vou botar o vídeo, é uma voz que a direita tem muito forte para denunciar a ditadura brasileira, faz um bom trabalho nos Estados Unidos e ponto. Então, o Agostinho descer tão baixo para falar da filha do cara, man. Porra, isso aí, meu irmão, isso aí fala muito mais dele do que do Alan. Você pode não gostar do Alan, mas você não pode inventar mentira. Alan nunca usou a filha. Alan não é um foragido. Então, assim, eu não sei o que o Alan disse. Como eu já disse, eu não consigo ver a revista Timeline, por causa do horário. Mas ele tem que processar esse cara, irmão. Meter um processo em Augustinho, né? Bom, vamos ver esse trecho aqui que é nojento, bro. Nojento. Alan dos Santos é um pedaço de merda, morto de fome, com aqueles dentes podres, com aquela falta de educação, um alpinista social, um estelionatário, criminoso, foragido. Entendeu? É um coitado. É um pedaço de merda. Das pessoas de direita, ele é o mais insignificante. E eu sempre pensei assim, né? Com o ataque dele a Michelle, eu só reafirmei, mas eu sempre achei que ele fosse um pedaço de merda insignificante. Mas as pessoas de direita que estão nos acompanhando podem ter certeza absoluta de que ele é um pedaço de merda insignificante, um estelionatário, tá? Um alpinista social que usa a própria filha para recolher Pix, tá? Que puxa o tapete de todo mundo, que fode com a carreira de todo mundo e que levanta essa bandeira aí para conseguir ascender socialmente na vida, porque ele é um merda que nunca conseguiu conquistar nada. Alan dos Santos é um pedaço de merda, morto de fome, com aqueles dentes podres, com aquela falta de educação, um alpinista social, um estelionatário, criminoso, foragido. Entendeu? É um coitado. Bom, vocês viram aí, né? Alpinista social, estelionatário. Eu não vi, mas eu tô vendo aqui a mensagem do... De quem, meu Deus do céu? Cadê meu pai? Aqui. Do Benício Mendonça. Tá dizendo. O Alan foi categórico na timeline. Não ia perder tempo com alguém sem significância. Eu perderia. Me chamar de estelionatário? Prova aí, irmão. Quem foi que Alan roubou? Quem foi que Alan
passou a perna. Ele é um insignificante. Alan tem razão. Mas eu não deixaria barato, não. Eu, Didi, não deixaria barato, não. Bom, vamos continuar. Eu também vou começar a agilizar um pouco, porque tem muito assunto. Eu não vou ficar fazendo a live toda sobre esse cara, não. Mas vamos lá. Aí vem o Clark, que é uma figura que está lá no Twitter há um bom tempo, e diz o seguinte: o que eu consegui entender, ou melhor, o que eu percebi é que, além da ignorância política, que ele de fato não tem, você consegue perceber algo mais grave, a presunção moral que ele vomitou o programa todo. O sujeito não sabe, não estudou, não compreende o cenário político, não sabe como funciona o Brasil, mas mesmo assim dá pitaco, acha alguma coisa. De fato, a ida dele ao Iron Talks foi para implodir e deslegitimar a candidatura de Flávio Bolsonaro, assim como a dos demais irmãos. E eu concordo. Porque o que ele falou do Flávio Bolsonaro não tem perdão, brother. Não tem perdão. Mas calma que a gente vai comentar ainda sobre isso. Bom, vou trazer aqui um corte que eu não trouxe de manhã, que é esse aqui, aonde a Yara comenta: Augustin só apoia se for a Michelle. Praticamente vai fazer campanha para o Lula. Disse que o estereótipo do Flávio é um estereótipo que a direita já teve e, por conta disso, nunca chegou à presidência. Esse perfil polido, engessado, sem um fio de cabelo fora do lugar, ele não conecta com a empregada doméstica. Michelle consegue herdar 100% do capital político de Bolsonaro e trazer gente de fora. Agora, se eles não têm essa estratégia, esse discernimento, e às vezes o ego e a vaidade são maiores que a própria causa, então a gente tem que se F mesmo, com mais um mandato de Lula. Vou botar o vídeo aqui. Olha o que o gênio comentou. Deixa eu só botar aqui na velocidade Creu. Vamos olhar assim, de maneira racional. Sim. Tá? É uma loucura, porque assim, Michelle nunca concorreu a cargo nenhum, e ela, nas pesquisas, ela tá à altura de um cara que tá 50 anos na política, que é o Lula. Você tá entendendo? Ela é um evento tão sobrenatural na política quanto o próprio Bolsonaro. Exato. E os filhos não são. Você tá entendendo? Os filhos são excelentes políticos, eles são muito populares, mas eles não são eventos sobrenaturais da política. Eles não são fenomenais. Eles não são fenomenais. É o fenômeno. Você entendeu? Exato. Você entendeu? Quem era o Eduardo é excepcional na política, só que na situação que ele está ali não poderia concorrer. Agora, o estereótipo do Flávio é um estereótipo que a direita já teve e, por conta disso, nunca chegou à presidência. Porque esse perfil polido, engessado, sem um fio de cabelo fora do lugar, ele não conecta com a empregada doméstica. Ele não conecta com o vendedor ambulante. Você está entendendo? Claro. E por que eu falo que a Michelle e o Bolsonaro são dois acontecimentos sobrenaturais? Porque eles, estando na presidência, ela sendo a mulher mais comentada em relação à roupa, o cabelo, a maquiagem, eles ao seu trabalho, fazer as pessoas mais pobres e mais simples se verem neles. Exato. Então, assim, existe uma diferença que faz toda a diferença entre eu olhar para uma pessoa e eu ver que ela é rica e poderosa, e eu olhar para uma pessoa e eu ver que eu posso ser como ela. Gente como a gente. Você tá entendendo? Então, assim, o Bolsonaro e a Michelle, eles têm uma coisa que consegue chegar lá na pessoa que está no último lugar da linha, que ninguém consegue, a não ser o Lula, que é a oposição. Você tá entendendo? Eu entendo. Então, assim, a Michelle vai mais longe que o Lula. Então, assim, tu sabe disso? Sei, mas assim, é uma coisa que não pode falar, porque uma agressão os outros. Mas assim, agora, o que é o evento ainda mais sobrenatural? Que não era para ser dessa maneira, não era para Michelle ter herdado o capital político do Bolsonaro e ainda furar a bolha, mas é uma realidade. Ela é a única que consegue herdar 100% do capital político do Bolsonaro e ainda trazer pessoas de fora. Exato. Você tá entendendo? Agora, se eles não têm essa estratégia e esse discernimento, e às vezes até o ego, a vaidade é maior do que a própria causa, então a gente tem que se fuder com mais um mandato do Lula, porque para mim essa eleição tá perdida, você tá entendendo? Eu não vou levar, agora, assim, falando como Agostinho empresário, eu não vou me incomodar fazendo vídeo agora nessa próxima eleição, perdendo meu tempo, sabendo que a gente vai sofrer uma puta derrota, você tá entendendo? Porque o Lula tem um sistema, tem o judiciário, tem a mídia, tem bala na agulha e ainda tem carisma, e ele consegue chegar em todo mundo. Vem cá, tu tá vendo
Dá nojo, né, cara? Dá nojo ver um vagabundo desse falar. Um descarado, um desqualificado, um animal que não entende porra nenhuma de política. Quer dizer, o cara tá equiparando Michele a Bolsonaro. Nós bolsonaristas, raiz, eu e você, daquele chato, a gente é bolsonarista chato. A gente não compara Flávio a Bolsonaro. Flávio é sangue de Bolsonaro. Michele não é, não. Michele não é sangue de Bolsonaro, não. Michele tem um sobrenome Bolsonaro porque casou com ele. Quem foi que disse para Augustin que Michele fura a bolha? Quem foi que disse para Augustin que Michele é esse fenômeno, né, que ele tá achando que é? Não é. Não é. Michele tem a projeção dela graças ao marido. Se tirar Bolsonaro da vida dela, ela tava lá na Samambaia, morando lá naquele casebre que ela morava lá, e Bolsonaro foi resgatar ela. Então, assim, é um louco. Um louco. Aí, olha como o cara é tão burro. Não, porque Lula tem a máquina, Lula tem dinheiro, Lula tem tudo, tem carisma, tem a porra toda. Então o Flávio vai perder. Mas se fosse Michele, ganhava. Se fosse Michele, Lula ia deixar de ter carisma, ia deixar de ter a máquina, ia deixar de ter o STF, ia deixar de ter dinheiro, ia deixar de ter tudo. Tem sentido isso que ele falou? Então, cara, é lamentável, brother. É lamentável, lamentável. Mas vamos lá. Como disse a negona do Bolsonaro, aquela figuraça, aqui, ó. Para ganhar dinheiro em cima da imagem dos filhos, eles prestavam. Vá se lascar. Pois é. Para ganhar dinheiro em cima dos Bolsonaro é bom, né, o Augustinho? É bom, né? Você tá podre de rico, né, com a marca Bolsonaro. Você é sócio de Michele. Você tá podre de rico, multimilionário. Multimilionário. Graças a um sobrenome, Bolsonaro, que deixou você usar o nome dele. Aí agora você cospe na cara do Flávio, cospe na cara de todo mundo. Me batam a garapa, né, irmão? Aí a repercussão foi tão grande que aconteceu isso. Augustin bloqueou comentários no Insta. A gente exalta e levanta, sim, os leais, mas derruba com a mesma facilidade. Vide Joyce, Frota e afins. Vão brincando, diz a Nanda Ananias. Exatamente. O cara vai, usa a sua metralhadora giratória ofendendo todo mundo e não aguentou ficar lá no Twitter, não. Não ficou lá, não aguentou ficar no Twitter, não. Recebendo as porradas, a bordoada. Não aguentou, não. Trancou os comentários. Aí é fácil, né, vagabundo? Aí é fácil. Bom, deixa eu só agradecer aqui a Maria das Graças, que mandou 50. Alan falou que sente pena desse cara e que ainda dá o cu. Pois é, ele dá ou não dá, eu não vou entrar nessa parada aí, porque eu acho que aí é pessoal mesmo. Né? Ele ser viado ou não ser viado é problema dele. Ou a alegria dele, enfim. Mas que ele é um canalha, ele é um canalha. E eu não acho que Alan tem que sentir pena, não, pô. Eu acho que Alan tinha que processar. Mas cada um é cada um. Eu processaria. Agora, o curioso é que ele sai dando porrada em todo mundo, né? E aí tranca os comentários. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. A negona do Bolsonaro de novo. Ele aqui vai falar da Ana Campanholo. Primeiro eu vou botar o vídeo, depois eu boto o comentário da negona do Bolsonaro. Essa é das nossas. Sim, sabe uma pessoa que eu admiro muito da direita, muito mesmo, e que ela só apanha de gente da direita? Quem? A Ana Campanholo. Ela vem. Gente, essa menina... Vai vir. Assim, quem é que tem coragem? Pensa numa pessoa fiel ao Bolsonaro. Não, e o escroto do Alan tentou pegar ela lá, né? Você tá entendendo? Sim. Alinhada com a direita. E quando a própria direita ataca essa mulher, eu fico indignado. E isso me faz desistir de eu falar sobre política. A Ana vai vir dia 27 de abril ao vivo, então, meu irmão. ela é maravilhosa. Então, assim, quem tem que falar sobre isso, para mim, é ela. Sabe? Ana Campanholo. Ana Campanholo é aquela galera que estava fazendo campanha contra Carlos, né? Ana Campanholo é aquela que prefere Espiridião a mim do que Carlos Bolsonaro? É essa vagabunda que é fiel? É essa?
Pois é. Aí a negona disse: é tão fiel e disse que meu líder está preso por estratégia ruim. É tão fiel que ataca o filho dele indicado para ser senador em Santa Catarina. É tão fiel que não fez postagens defendendo meu líder de toda a covardia e perseguição. Não colocou o peito na frente para defendê-lo em porra nenhuma. Quando ela chegou, eu já estava na trincheira. Não reconheço a mesma como bolsonarista, aliada e fiel. Ninguém, negona. Ninguém reconhece Ana Campanholo como bolsonarista, aliada e fiel. Ninguém. Ninguém em sã consciência reconhece essa mulher como isso aí. Né? Mas ela se vende assim, né? Mas as máscaras estão caindo. Aí o Kim Paim, baiano arreteado, disse: Silvio Grimaldo errou na dose do Augustin e o maquiador acabou expondo mais o plano que Constantino. Agora cabe a Beyoncé de Ouro Preto começar com seus RTs no Space Sirene urgente para tentar abafar a cagada. O Kim está dizendo aí que houve uma espécie de confabulação ou conluio entre o Silvio Grimaldo, que é um dos caras que mais ofendem Bolsonaro na internet, com Augustin. E ele fala aí que acabou expondo mais o plano do que Constantino, porque segundo o Kim, o Constantino estava tretando com todo mundo, que expôs o plano da galera, e ele não deveria ter feito isso, né? Tanto que depois gravou aquele videozinho de 15 minutos, dizendo que não quer mais treta com ninguém, que tá com paz e amor, etc e tal. Vamos ver até quando dura isso aí. Vamos lá. A gente já tá chegando no fim. Não vou passar o tempo inteiro aqui falando desse vagabundo, não. Mas olha isso. O Clark diz o seguinte: prestem atenção nesse corte. O Augustin diz, ou melhor, faz o mesmo discurso que a Emília. Emília é a Ana Campanholo. Por exemplo, fez no último podcast. Ela disse que as eleições já estão ganhas para o Lula porque ele tem a máquina, o consórcio da imprensa, o PT, STF. Só que, diferente da Emília, o Augustin, que é porta-voz da Michelle, disse que não vai perder tempo. E eu até agradeço que ele não faça vídeo. Isso poupa nossos olhos e ouvidos. Mas o que eu quero falar para vocês, ou melhor, quero que vocês prestem atenção, são os mesmos discursos. Essa ida dele a esse podcast é porque a Michelle não poderia ter ido, então mandou ele. É o mesmo discurso. E o pior é que esse sujeito vive dentro da casa, dentro do círculo, e diz tudo isso. Ele torce para que a gente viva mais 4 anos de desgraça do comunismo. Mas deixa eu te falar, Augustin. Pode ter certeza que você vai quebrar a cara e o Flávio vai ganhar. E você vai estar na posse dele, dele sendo mais falso que Judas, como todos vocês. Então, quando eu digo, assim como páginas e perfis influentes alertam que tem sim um grupo para implodir a candidatura do Flávio, vocês não acreditam e dizem que estamos dividindo a direita. Vejam esse vídeo. Eu acho que é aquele corte, né, da Ana Campanholo. Se for, eu não vou botar de... Coisa que não pode falar, porque uma agressão aos outros. Mas assim, agora, o que é o evento ainda mais sobrenatural? Que não era para ser dessa maneira, não era para Michelle ter herdado o capital político do Bolsonaro e ainda furar a bolha, mas é uma realidade. Ela é a única que consegue herdar 100% do capital político do Bolsonaro e ainda trazer pessoas de fora. Exato. Você está entendendo? Agora, se eles não têm essa estratégia e esse discernimento, e às vezes até o ego, a vaidade, é maior do que a própria causa, então a gente tem que se fuder com mais um mandato do Lula, porque para mim essa eleição tá perdida, você tá entendendo? Eu não vou... Bom, aí por que ele fala isso? A gente tem mais que se fuder com a eleição do Lula. Sabe por que ele fala isso, galera? Porque ele é milionário. Milionário! Qualquer merda que der nos próximos 4 anos, ele se pica do Brasil. Compra uma mansão lá nos Estados Unidos e vai morar lá. Agora, você não tem essa possibilidade. Eu não teria essa possibilidade se eu estivesse no Brasil. Eu tinha que me morrer no Brasil mesmo, né? Tive que sair da Polônia porque fui obrigado. Então, assim, ele não tá nem aí pro povo brasileiro. Se Lula ficar mais 4 anos, que fique. Tô rico. Vai me afetar em nada. Nada, tô milionário. Lula ficando
Aí continuo milionário. Se Flávio ganhar, eu fico 10 vezes mais rico. E o Clark falou a coisa certa. Esse vagabundo aí vai estar batendo palma, como um viadinho, batendo palma, certo? Quando o Flávio subir a rampa. É isso que dá ódio. Ele vai estar lá. A gente que é bolsonarista raiz e está na trincheira, a gente não vai estar lá. Agora uma desgraça dessa vai estar lá. Batendo palminha, ó. Quando o Flávio subir a rampa. E Agostinho, não faça vídeo mesmo não, cara. Flávio não precisa de você para nada. Flávio é primeiro lugar das pesquisas, sem ajuda de Tarcísio, sem ajuda de Michele, sem ajuda de Nicolas, sem ajuda dessa galera toda aí. Ele não precisou dessa galera para chegar onde está. Então, se ninguém quiser ajudar, a gente vai botar Flávio Bolsonaro na presidência. Não precisa de você para nada, seu vagabundo viado. Para nada, certo? Mas isso aqui doeu. Duas coisas que me doeram. Falou um bocado de merda, mas duas coisas me doeram. Ele ter falado da filha do Alan, certo? E ele ter comentado isso aqui. Agostinho Fernandes distorce falas de Flávio Bolsonaro, que colocou sua candidatura à disposição em troca do seu pai ser candidato. E disse que senador iria negociar por qualquer coisa. O maquiador também insinuou oportunismo de Flávio ao ler carta na porta do hospital. Isso me magoou. Todo mundo percebeu. Espera aí que eu vou botar na velocidade Creu para agilizar um pouco mais. Mas ninguém comentou, mas todo mundo percebeu. Que é assim, o Bolsonaro está internado, vai passar por uma cirurgia de alto risco, e aí eu pego uma carta, tipo um testamento, e eu leio isso para a empresa na porta do hospital. Do tipo assim, isso para mim é uma das situações mais deploráveis que o ser humano pode passar. Porque quando eu fazia trabalho voluntário no Hospital do Câncer, no paliativo, eu via isso o tempo inteiro. A pessoa está prestes a morrer, então já vamos organizar o negócio aqui. Eu achei isso assim, porque isso é por natureza ia acontecer. Os filhos vão herdar e a esposa também. Apesar de que Michele herdou o capital político assim, muito grande em relação aos filhos, né? É uma realidade. Mas eu achei aquilo assim, tão deplorável. E outra coisa que me incomodou foi uma fala do Flávio que foi do tipo assim, eu sou candidato à presidência, mas a vaga está aberta à negociação. Isso eu achei de um desrespeito com o eleitor. Como é que eu vou falar publicamente que do tipo assim, eu tenho aqui um capital eleitoral que vota em mim, mas dependendo da negociação, eu vou ceder a vaga para outra pessoa concorrer. Gente, isso é um puta desrespeito. É do tipo assim, eu criei esse podcast aqui, obrigado pela audiência, mas se alguém me oferecer dinheiro, eu vou vender o podcast. Você tá entendendo? Agora a gente tem que botar uma reputação, uma carreira, anos de comércio, não vale a pena. Audiência, tudo que você levou uma vida para construir, para apoiar uma pessoa, e aí essa pessoa assim, olha, se ofertar uma coisa interessante, você der a vaga, e eu também vou ficar batendo nos outros, e alguém vai bater em mim, eu acho que não vale a pena. Mentiroso, né? Alguém viu Flávio fazer isso? Ele está insinuando que Flávio utilizou da condição psicológica ruim de Bolsonaro naquele momento e obrigou o pai, pegou a caneta e falou, ó, meu pai, eu vou ditar, você vai escrevendo aí. Foi isso que ele insinuou. E pior, disse que Flávio estaria disposto a vender a vaga para qualquer um que aparecesse, para qualquer um. Foi isso que Flávio falou, galera? Que ele abriria a mão para qualquer um? Então por que ele não vendeu a vaga até agora? Ele é líder. Ele podia chegar lá para algum vagabundo desse aí e dizer, ó, me dá 1 bilhão que eu saio da disputa. E nego pagaria. Porque um corrupto ganharia 50 bilhões. Pagaria fácil. Mas olha o que o Flávio disse. E esse Agostinho, descarada, essa bicha louca. Olha aí, Agostinho, o que o Flávio falou, viu? Não distorça as palavras dele, não. Eu abro mão para um. Qual? Jair Messias Bolsonaro. Sério mesmo? É lógico. Olha só, e a gente vai ver esse vídeo em abril, em junho. E aí? Aí vocês vão ver lá que vai ser o Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro. O senhor está garantindo isso? Olha para aquela câmera. A câmera essa aqui, ó. Eu estou garantindo. Flávio Bolsonaro só abre mão da candidatura, da pré-candidatura à presidência da República para Jair Messias Bolsonaro. Portanto, teremos Bolsonaro nas urnas em 2026. Só abro mão para um. Qual? Jair Messias Bolsonaro. Pronto. Aonde é que o Agostinho tirou a ideia de que Flávio tinha dito de que abriria a mão da candidatura para qualquer um? Você é um vagabundo, rapaz. Você é um descarado. Eu sei que esse meu
meu canal não vai chegar até você, mas você é um vagabundo, é um descarado. E Flávio vai ganhar. Flávio vai ganhar. Didi um dia vai voltar para o Brasil. Eu vou estar do lado do presidente Bolsonaro e vou dizer um bocado de desaforo na sua cara, seu vagabundo. Você não vai escapar de ouvir um monte de Didi. Não vai.